Irmãos queridos, que a maravilhosa graça e a doce paz de Jesus estejam sobre todos vocês. Ainda que distantes uns dos outros, estamos num grupo muito pequeno aqui na igreja, mas nós estamos felizes porque estamos unidos através de Cristo. E nem mesmo a distância pode nos impedir de louvar, de adorar, de bendizer, de cultuar ao Senhor como nós estamos fazendo. Nós estamos cultuando ao Senhor. Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hoje nós vamos dar um salto do capítulo 3 até o capítulo 11. Nós temos estudado esta epístola, nós estamos expondo esta carta e nós vimos na semana passada o capítulo 3, versos 1 a 6. Mas eu entendi, meus irmãos, que nós deveríamos dar esse pulo do capítulo 3 até o capítulo de número 11. E eu creio que a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que é suficiente, que é eficiente, trará lições preciosas para as nossas vidas nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. O capítulo 11 é o capítulo conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. E eu quero ler com você o capítulo 11 a partir do verso de número 23. A partir do verso 23, Hebreus 11, a partir do verso 26, escute com atenção, com interesse, com fé, a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai celestial, Pai bendito, ó Senhor, como nós estamos carecidos da Tua palavra, como nós, ó Deus, estamos necessitados de ouvir a voz do Senhor. Quantas vozes, Senhor, têm gritado aos nossos ouvidos nesses dias tão difíceis para o mundo inteiro. Nós, ó Deus, temos ouvido vozes de desespero, de medo, de desencorajamento, vozes de morte. Por isso, Senhor, fala conosco através da Tua palavra que é viva, através da Tua palavra que transmite vida, através da Tua palavra que aponta para aquele que dá a vida eterna, Jesus Cristo. Senhor, o que nós mais precisamos é de Cristo. Cristo é aquele a que nós mais precisamos, é a nossa necessidade maior, a necessidade maior do Teu povo. Por isso, Senhor, fala-nos de Cristo nesta noite através da Tua palavra. Ó Senhor, nos revele mais de Cristo e nos ajude a olhar para Cristo como nós tanto precisamos. E é no nome dele que nós oramos gratos. Amém. Dias difíceis, queridos, que nós temos vivido, dias de tanta insegurança, dias de medo, dias em que, por vezes, nós temos mais olhado para a situação, para as circunstâncias, do que para o Senhor. E há um grande problema quando nós mais olhamos para as situações, quando nós olhamos apenas para as situações, é que as situações não são boas. Você liga a televisão, você acessa a internet, você liga o rádio, enfim, qualquer meio de comunicação, e o assunto é coronavírus. E o assunto é as mortes, são as mortes que têm acontecido todos os dias no mundo e no nosso país. O número de pessoas infectadas, o número de pessoas que estão morrendo, as previsões de mais morte. E tudo isso tem levado as pessoas ao pânico,
Tudo isso tem levado muitos ao desespero, ao medo, à insegurança, ao pavor. É isso que eu tenho visto. E tenho tomado cuidado para que o meu coração também não entre nisso. E pela manhã nós olhamos para o Salmo 27, vendo sobre como combater o medo. Irmãos queridos, ao olharmos fixamente para os problemas, para as situações, e vejam, eu estou dizendo que nós devemos ser alienados, que nós devemos ficar como que ignorando a situação. É claro que não, somente uma pessoa muito irresponsável, uma pessoa fora de si, viveria de forma assim alienada. Então o perigo ele existe, ele é real, ele está em toda parte. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que se nós olharmos apenas para a situação, se nós ficarmos com os nossos olhos fitos apenas nos problemas, nós vamos ter o nosso coração paralisado pelo medo, pela angústia, pelo desespero, como tem acontecido com muitas pessoas. Como tem sido normal, infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas verdadeiramente apavoradas, desesperadas. Na semana passada, nós olhamos para Hebreus 3, versos 1 a 6. E nós aprendemos com o autor aqui dessa epístola que nós devemos considerar atentamente aquele que é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E considerar atentamente, nós vimos que significa mentalizar, significa colocar os nossos olhos, os nossos pensamentos firmemente no Senhor. Foi isso que nós aprendemos na semana passada, que Jesus Cristo é superior a Moisés, que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos, como nós temos visto desde o capítulo 1, do verso 1 aqui desta epístola aos Hebreus. Então, por Jesus Cristo ser superior a tudo, por Jesus Cristo ser aquele enviado de Deus, o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé, da nossa confissão, nós precisamos olhar para Ele. Eu não sei se você acompanhou a mensagem da semana passada, eu não sei se você considerou sobre a mensagem, eu não sei se você ao longo da semana fez isso, obedeceu a palavra e considerou atentamente a Cristo, mas é possível que muitos, ainda tendo ouvido aquela mensagem, continuaram a não considerar atentamente a Cristo. E ao pensar sobre considerar atentamente a Cristo, olhar para Cristo, aquele que foi fiel como Moisés, aquele que foi superior a Moisés e mais digno de glória, eu me lembrei, meus irmãos, de Moisés. Me lembrei de Moisés, que olhou para Cristo. E é por isso, irmãos, que eu escolhi expor nesta noite Hebreus 11, 23 a 29. Aqui nesta chamada galeria dos heróis da fé, está registrado que Moisés foi alguém que olhou para o Senhor. No verso 23 diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E no verso 27 diz, no final do verso 27 diz, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aqui nós temos, meus irmãos, o relato de alguém que, como eu e vocês, foi imperfeito, limitado, mas alguém que resolveu olhar para o Senhor. Ainda que ele não tenha, na sua época, sabido de Cristo como nós sabemos hoje, mas ele sabia acerca do Messias que viria. E ele olhou para aquele que é invisível, ele olhou para Cristo. Irmãos queridos, nós precisamos aprender aqui com Moisés, nós precisamos aprender na palavra do Senhor a ter uma vida de fé. Uma vida de fé em meio à pandemia. Este é o título da mensagem de hoje. Fé em meio à pandemia. Irmãos, Moisés é citado aqui na galeria dos heróis da fé. A história de Moisés é conhecida. Todos nós aqui, pelo menos a maioria, eu creio, estão familiarizados com a história de Moisés. E a sua história é narrada desde Êxodo 1 até o final de Deuteronômio. Um homem, queridos, que foi um instrumento nas mãos do Senhor. Um homem que pela graça do Senhor, e não se esqueçam disso, tudo é pela graça, ele pôde olhar firmemente para Jesus, ele pôde considerar firmemente, atentamente a Cristo, aquele que viria, e nós somos ensinados pela palavra do Senhor que devemos considerar atentamente a Cristo, aquele que veio um dia voltará. Então vamos aprender aqui, queridos. O texto relata que Moisés confiou no Senhor e que ele fez escolhas estranhas. E por que ele fez essas escolhas tão estranhas? Por causa da fé. Moisés, meus irmãos, foi alguém que
como nós vemos no verso de número 23, foi alguém que teve a sua vida preservada desde o seu nascimento. Olhe comigo. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontadas pelo decreto do rei. Irmãos queridos, aqui de contextualização, é preciso lembrar a respeito da história deste servo valoroso do Senhor, que pela graça do Senhor foi um instrumento nas mãos do Senhor. Moisés, o povo de Deus, é preciso voltar para entender o porquê que Moisés foi enviado para ser o libertador. É preciso voltar e lembrar 400 anos antes do que Moisés fez, que o povo de Deus havia ido para o Egito, na época de Jacó, através de José, seu filho. José, que havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos, aos mercadores, e José, que havia sido pela providência do Senhor, nunca foi acidente, nunca foi acaso ou azar. Pela providência do Senhor, José vai parar no Egito. E Deus, meus irmãos, vai usando a vida de José, mesmo que ele tenha passado situações tão difíceis, como desde o período que ele estava na casa do seu pai e foi rejeitado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E José, ele serve ao Senhor com fidelidade. A despeito de tantas dificuldades, oposição, tantos reveses, José foi fiel ao Senhor. Nós nos lembramos que, por exemplo, depois de tudo que aconteceu, dele ter sido rejeitado pelos seus irmãos, ter sido lançado naquele poço, ter sido vendido como escravo, José vai parar no Egito e ali ele serve com fidelidade, para a glória do Senhor, a ponto dele ter sido colocado como um mordomo, administrador de um homem chamado Potifar. Ali ele serve com fidelidade, com excelência, mas ele é caluniado. E Potifar, depois de José ser assediado pela esposa de Potifar e permanecer fiel a Deus e a Potifar, ele é lançado na prisão, porque aquele homem prefere acreditar na palavra da esposa do que na palavra de José. Ali na prisão ele continua fiel ao Senhor, e ele é esquecido pelo copeiro, e ele continua ali por um tempo, até que o Senhor, depois de tudo, coloca como governador no Egito. E os anos se passam, e na época de fome, no Egito havia comida, porque Deus havia instruído a José, e através de José o Egito estocou comida. E naquela época de fome, o povo de Deus, a sua família, vai até o Egito em busca de comida, e ali ele recebe os seus irmãos, e ele vai mostrar que a providência do Senhor, vai falar sobre a providência do Senhor, porque o mal que haviam intentado contra ele, Deus o havia transformado em bem. De forma, irmãos queridos, que o povo de Deus se estabelece no Egito e ali fica, 400 anos se passam. Bom, José morreu e o povo foi crescendo no Egito, os hebreus foram se desenvolvendo no Egito e crescendo e se multiplicando, até que um faraó que não conheceu a José, e temendo o fato de que os hebreus haviam se multiplicado na terra do Egito, resolveu mandar matar as crianças, os meninos, e ordenou às parteiras que, ao nascer, se fosse menino, elas deveriam matar e jogar no rio Nilo. As parteiras desobedecem a Faraó. E então Moisés é preservado, tem a sua vida preservada, os seus pais o escondem. E a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos destacar aqui, a respeito da fé, é que a fé nos ajuda a vencer o medo. Essa é a primeira lição. Veja, você que está atemorizado, você que está amedrontado, você que está apavorado, a nossa maior necessidade é Cristo, a maior necessidade da nossa vida é crermos no Senhor, é olharmos para o Senhor, porque a fé vence o medo. Verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Foi ocultado por seus pais. Irmãos queridos, Arão e Joquebede não obedeceram à ordem do faraó. Ao ter a vida do seu filho preservada pelas parteiras, eles esconderam a criança e eles viram que havia algo de diferente naquela criança, porque Deus havia estabelecido algo diferente naquela criança. Então, pela fé, diz a palavra, eles ocultaram a criança. Não foi por outro motivo, senão fé no Senhor que tinha certamente um propósito na vida do seu povo, através daquele menino, através daquela criança, através daquele que seria como um instrumento de libertação para o seu povo. Então, a fé fez com que aqueles
aquele casal, Anão e Joquebede, não ficassem amedrontados pelo decreto do rei. Diz-nos o texto, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Não ficaram amedrontados. Mas o início do texto diz, pela fé. Irmãos queridos, a fé nos ajuda a vencer o medo. A fé não em nós mesmos. A fé não a fé na própria fé. É a fé não numa expectativa de que as coisas vão melhorar logo, que logo vai ficar tudo bem, como alguns estão dizendo. Não é uma fé simplesmente no otimismo, por vezes um otimismo vazio, sem fundamento, uma esperança sem fundamentação, mas é a fé no próprio Senhor. Como nós estamos necessitados de olhar para o Senhor nesses dias em que temos sido provocados, assaltados pelo medo, nós precisamos crer no Senhor. Se você quer vencer o medo, preste bastante atenção nisso. Você precisa crer no Senhor. Nós lemos ainda há pouco o texto, o registro lá de Marcos 4, o final de Marcos 4, quando os discípulos estão amedrontados diante daquela situação, daquela tempestade, das ondas que jogavam um barco de um lado para o outro, eles estão amedrontados e eles acordam a Jesus. Não te importa que pereçamos? E Jesus, depois de acalmar o vento, a tempestade, Jesus, depois de dar ordem à criação, Jesus diz, por que é que vocês não têm fé? O medo daqueles discípulos se derivava do fato de que eles não tinham fé. Eles olhavam apenas para as circunstâncias, eles olhavam para a tempestade, eles olhavam para a dificuldade, e então eles estavam profundamente atemorizados, porque eles não estavam olhando para aquele que tem controle sobre os céus e a terra. Eles não olhavam para o Criador de todas as coisas. E depois que Jesus desperta e repreende o mar e o vento, e se faz grande bonança, nos diz o texto, que agora eles estão cheios de temor, atemorizados. Mas agora um medo santificado, porque eles olham e eles dizem uns para os outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos queridos, se nós queremos ter o nosso medo santificado, transformado em temor santo, nós precisamos crer, e é o que Jesus diz para aqueles discípulos, porque vocês não têm fé. Então, meus irmãos, a fé vence o medo. Aquele casal, Anão e Joquebede, eles preservaram a vida daquela criança, não porque eles faziam daquela criança, daquele filho, um ídolo, não porque eles queriam provocar o faraó, o decreto, não porque eles eram simplesmente insubmissos, desobedientes, mas porque eles creram naquele que tem um propósito, que tinha um propósito através daquela criança. Então nós vencemos o medo, não ao olharmos para nós mesmos, não ao sermos simplesmente termos expectativas otimistas, não. Mas é quando nós olhamos para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, quando nós consideramos, como nós aprendemos na semana passada, olhando para Hebreus 3, 1, quando nós consideramos aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olhe comigo também o verso 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Irmãos queridos, pela fé Moisés abandonou o Egito. Certamente aqui não foi quando ele fez 40 anos e saiu para estar junto com o seu povo. Muito provavelmente foi depois de voltar para ser um instrumento para libertar o seu povo, e ele abandona o Egito, sai do Egito com o povo de Deus. Pela fé foi que ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Porque o rei Faraó ficou extremamente enfurecido. Faraó queria matar a Moisés. Faraó estava disposto a fazer o que fosse possível para que o povo de Deus não saísse do Egito, mas continuasse cativo, escravo ali. Mas, meus irmãos, Moisés, ele não ficou amedrontado. Ele venceu o medo. Como que ele venceu o medo? Será que ele venceu o medo ao olhar para si mesmo? É claro que não. Nós até lemos no domingo passado, Êxodo 3, a partir do verso 10, vendo as respostas que Moisés deu para Deus, quando Deus o comissionou para ser um instrumento para a libertação do povo. Quem sou eu?
Eu sou pesado de língua, o que eu vou dizer? Manda qualquer um menos eu, porque Moisés tinha uma coisa muito certa na sua mente. Ele não era nada e ele de fato não podia fazer nada por ele mesmo. Então quando o texto diz que pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, não foi porque ele estava olhando para si mesmo, mas é porque ele olhava para aquele, como diz o próprio versículo de número 27, para aquele que é invisível. Minha pergunta, queridos, para vocês que estão aqui hoje, para vocês que assistem, acompanham através da internet, para a minha própria vida, temos nós olhado para aquele que é invisível? Sabe, o nosso problema, eu repito, é ficarmos olhando apenas para circunstâncias, para situações que não são boas. Ou por vezes olharmos para nós mesmos que também não somos bons, finitos, limitados, pecadores, imperfeitos. Mas o que nós precisamos fazer é olhar para aquele que é invisível, é olhar para aquele que veio, é olhar para aquele que venceu, é olhar para aquele que nos garante a vitória através dele, Jesus Cristo. Nós só venceremos o medo olhando para Cristo, considerando firmemente aquele que é o apóstolo, aquele que é o sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. Olhe para Jesus, eu insisto. Olhe para Jesus, façamos como Moisés, vamos olhar não para Faraó, vamos olhar não para a realidade desse vírus, vamos olhar não para as mortes que estão acontecendo, vamos olhar não para as circunstâncias, mas para vencer o medo, vamos olhar para Cristo que morreu naquela cruz e que ressuscitou, nos garantindo vida eterna. É por isso que Paulo, ao terminar o capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vírus nenhum pode fazer isso. Paulo diz porque nem morte nem vida. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então pare de ficar amedrontado, pare de ficar apavorado. Olhe para Cristo, olhe para aquele que já venceu a morte, olhe para aquele que nos garante a vida eterna, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que morreu em favor do seu povo e aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, aquele que nos promete a vida eterna nele. Então, em primeiro lugar, queridos irmãos, nós aprendemos que a fé vence o medo. Se você quer vencer o medo, creia. Mas não é crer em qualquer coisa, não é crer de qualquer forma, é crer no Senhor, crer de todo o coração no Senhor. Olhe para aquele que é invisível, olhe para aquele que está à direita de Deus e intercede por nós, olhe para Jesus. Segundo lugar, irmãos, ao olharmos dos versos 24 a 26, nós aprendemos que além da fé vencer o medo, a fé determina decisões. Vejam comigo, versos 24 a 26 nos diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ah, meus queridos irmãos, que diferença a fé faz em nossa vida? Que diferença o fato de crermos no Senhor, de olharmos para o Senhor, isso faz em nossa vida. Nós precisamos olhar firmemente para Jesus Cristo, crer no Senhor, porque isto vai fazer diferença para as nossas decisões. Vejam, a fé demonstrada por Moisés no Êxodo mostra vitória, a fé determina as decisões, a fé dos seus pais tornou-se, por experiência, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, diz o verso de número 24. Aliás, eu quero até lembrar algo, destacar algo do verso 23 que eu não comentei. Lembrando da atitude de Arão e Joquebede, nós não podemos, meus irmãos, deixar de notar o fato da importância que foi a fé dos pais de Moisés para a própria vida de Moisés. Ainda que ele não tenha sido criado, né, a sua infância com seus pais diretamente, mas lembremos-nos que foi a própria mãe de Moisés que o amamentou. Então, a fé dos seus pais tiveram influência na vida de Moisés. Se nós formos falar de origem de fé, eu não quis colocar isso como um dos pontos da mensagem, mas poderia ter sido colocado da origem da fé. É sabido que a fé vem do Senhor, sem dúvida alguma. A fé vem do Senhor, mas Deus usa as nossas vidas na vida dos nossos filhos.
Queridos irmãos, eu não poderia deixar de dizer que nós estamos vivendo uma oportunidade, um momento tão oportuno para ensinarmos nossos filhos a confiarem no Senhor. Estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se os seus filhos, aqueles que têm filhos ainda na idade da infância ou mesmo adolescentes, se eles estão compreendendo a seriedade, a gravidade da situação. Mas como é que eles estão nos vendo? Como é que eles estão nos vendo lidar nesta situação? Com desespero, com medo, com angústia? Nós precisamos aproveitar esta oportunidade para ensinar nossos filhos. Tempo nós temos. Quantos de nós têm tido mais tempo em casa por causa da quarentena? Quantos têm tido mais tempo para ler a palavra com os filhos, para orar com os filhos, para sentar com os filhos, para dar exemplo para os filhos? Ah, meus irmãos, façamos como Joquebede, como Arão, vamos ensinar nossos filhos a ter fé, demonstrando fé no Senhor. A melhor maneira de você ensinar o seu filho a confiar no Senhor, sabe qual é? Confiando no Senhor. Que diferença faz os filhos verem os seus pais agora, nesse momento de tamanha crise, olhar para os pais e verem que os pais entendem a seriedade da situação, não são irresponsáveis, fazem a sua parte, mas estão confiantes no Senhor. Ensine seu filho a confiar no Senhor. Abraão, que é citado aqui, quando nós olhamos, por exemplo, a partir do verso 8, é citado que ele obedeceu. É citado que ele obedeceu quando Deus mandou sair da sua terra, da sua parentela. É citado, meus irmãos, que ele obedeceu quando Deus mandou que ele sacrificasse o próprio filho. E Abraão ensinou seu filho a confiar no Senhor quando ele estava com Isaac subindo um monte. E o menino olha para tudo aquilo, o Isaac era esperto, já tinha visto certamente o pai oferecer sacrifícios. Isaac pergunta: papai, onde está a oferta? Isaac diz: eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo aqui para o sacrifício, menos o principal, onde está a oferta. E naquele momento angustiante para aquele pai que tanto amava o seu filho, ele olha para o filho e diz assim: o Senhor proverá para si o sacrifício. O Senhor proverá. Isto, queridos, é fé. E nos diz o texto que no momento em que Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho, ele ouviu a voz do céu que disse: não faça nenhum mal para o menino. Naquele momento, Abraão pôde ouvir um barulho, era um animal preso entre os arbustos, era o sacrifício provido pelo Senhor, para o lugar de Isaac. A ponto de Abraão dizer: a partir de hoje esse monte será chamado Monte Jeová Yavé Jirê, Deus da provisão. Ele pôde ensinar seu filho num momento de tanta angústia, muito pior do que o que nós estamos passando. Porque um pai que ama o seu filho, ter que sacrificar o próprio filho, é algo muito mais sério, mais pesaroso do que o que nós estamos passando. Mas ele ensinou confiança no Senhor. Então, meus queridos irmãos, a fé, ela vence o medo, e nós como pais precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Mas em segundo lugar, como nós dizíamos, a fé também nos ajuda nas decisões e determina as decisões. A fé, então, dos pais tornou-se a de Moisés por experiência, e Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Acompanhe comigo o verso 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós conhecemos a história, nós sabemos que os pais de Moisés, eles preservam a vida da criança, eles escondem a criança e eles fazem aquele cestinho e colocam ali o betume e colocam no rio e mandam Miriam, a irmã de Moisés, ficar olhando a criança dentro daquele cestinho. E eles colocam aquela criança naquele cestinho e Miriam fica observando. E na providência divina, a filha de Faraó vai se banhar no rio. E ela encontra aquele cestinho, e ela toma aquela criança, e ela resolve fazer daquela criança o seu filho. Nós não sabemos se ela não podia ter filhos, nós não sabemos, mas o fato é que ela toma Moisés e se torna o seu filho. E quando ela toma a criança, ela o chama de Moisés, o hebraico Moshe, que significa tirado da água, e ela então o cria como um filho. Moisés passa os 40 primeiros anos da sua vida no Egito. Moisés passa os 40 primeiros anos da sua vida como um príncipe, sendo preparado certamente para liderar também, e com
todas as regalias, com todas as glórias, com todas as pompas, com todas as mordomias que alguém poderia ter naqueles dias. Mas nos diz o texto, e vejam que coisa estranha, pela fé Moisés, quando já homem feito, 40 anos de idade, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É ou não é algo estranho? Alguém sendo chamado, e aqui recusou ser chamado do filho da filha de Faraó, recusou toda aquela mordomia, aquela glória do Egito. E nos diz o verso 25, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Moisés tomou uma decisão que para muitos pode parecer absurda, louca. Ele recusa as glórias do Egito, as mordomias do palácio, a vida de príncipe, para viver em sofrimento com o seu próprio povo, o povo de Deus, preferindo ser maltratado. Mas por que Moisés fez essa escolha, tomou essa decisão? O texto nos diz, pela fé. O início do verso 24 dá um motivo, pela fé. Não foi porque ele enjoou de tudo aquilo, não foi porque ele era masoquista e queria abandonar aquela vida de riqueza, de glória, para sofrer de forma alguma, mas foi pela fé, porque Moisés havia entendido pela graça do Senhor que aquela glória, aquela vida do Egito implicava em pecado. Era uma vida de pecado, porque era uma vida que não era vivida para a glória do Senhor, não era do povo de Deus, não era para Deus. E é por isso que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, ele preferiu estar junto com o povo de Deus. Ah, meus irmãos, como faz diferença estarmos com o povo de Deus. E nesses dias nós estamos sentindo isso, porque é no meio do povo de Deus que nós crescemos. É no meio do povo de Deus que nós somos abençoados. É no meio do povo de Deus que somos tratados, confrontados, que oramos uns pelos outros, somos acolhidos, somos amados. E por mais imperfeita que seja a igreja, que seja o povo de Deus, assim como foi no passado com Israel, assim como é hoje com a igreja, é no meio do povo de Deus que Deus trata com o seu povo, que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos espiritualmente. E Moisés fez essa escolha pela fé e nos diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma riqueza maior. Diz-nos o autor que ele contemplava o galardão. Irmãos, a fé nos ajuda a tomar decisões sérias, decisões que terão implicações eternas. Nós precisamos ter fé para abandonar aquilo que precisa ser abandonado, para deixar aquilo que precisa ser deixado. Eu tenho visto, meus irmãos, na vida das pessoas e no meu próprio coração, como esses dias, como essa situação tem revelado muito do nosso egoísmo. Pessoas desesperadas, pessoas que quando podem enchem o carrinho, por exemplo, com álcool gel, não querendo saber se os outros vão precisar também. Eu preciso resolver meu problema. Outros enchendo o carrinho com álcool gel para vender, para ganhar dinheiro. Pessoas que estão revelando um egoísmo, pessoas que estão revelando uma natureza tão terrível que de fato é a natureza humana. Eu não sei se você tem observado o seu coração nesses dias, quantas coisas talvez o seu coração esteja revelando, que você precisa abandonar, que você precisa tratar, e pela fé isso é possível. Abandonar aquilo que é pecaminoso. Aproveite esses dias difíceis e avalie a sua vida, avalie o seu coração, avalie as suas prioridades e veja aquilo que tem sido de pecaminoso, de pecado na sua vida, e pela fé, olhando para Cristo e com a ajuda de Cristo, resolva abandonar, como Moisés fez nos seus dias. Moisés buscou seus objetivos espirituais, ainda que essa busca tenha resultado em desdém, escárnio, insulto e desgraça. Moisés escolheu ir da abundância para a pobreza, preferiu a trajetória do sofrimento com o povo de Deus às glórias do Egito. Como escreveu o reverendo Hernandes Dias Lopes, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ser maltratado junto com o povo de Deus, considerou o opróbrio de Cristo. Porque, meus irmãos, porque ele contemplava o galardão, porque a fé leva a decisões que precisamos tomar, por mais difíceis que sejam. A fé, meus irmãos, ela direciona o nosso olhar.
E você só vai tomar essas decisões se você tiver o olhar certo, se você contemplar o tesouro certo. Como diz o verso 26, ele considerou o opróbrio, a vergonha, a humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele não estava contemplando os tesouros dessa terra, ele estava contemplando tesouros celestes. Sabe o que isso me lembra? Mateus 6. Antes de Jesus, no verso 25, dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, Jesus vai revelar a natureza, a raiz da ansiedade. Quando no verso 19 Jesus diz lá em Mateus 6, não ajunteis para vós outros tesouros na terra. Não façam isso. Onde a traça, ela corrói, onde a traça e a ferrugem vai corroer, vai destruir tudo. Jesus diz: ajuntais para vós outros tesouros no céu. O nosso problema, meus irmãos, é que por vezes nós estamos com o nosso olhar nos tesouros da terra. Sabe por que muitos estão desesperados nesses dias? Porque estão olhando tanto para os tesouros da terra e agora estão desesperados. Um emprego, salário. É claro que a gente deve se preocupar no momento de crise, mas muitos estão não preocupados, estão desesperados, porque o Deus deles está comprometido. Há um desespero quando nós perdemos um Deus, aquilo que é Deus para nós. Muitos nesses dias de crise estão desesperados, porque tanto estão olhando para os tesouros da terra, e agora os tesouros da terra estão ruindo nesses dias. Queda da bolsa, e tantos outros problemas, né, que estamos vivendo. Então, queridos, pela fé, Moisés não estava olhando, contemplando os tesouros do Egito, mas ele estava contemplando galardão. Pare de olhar para os tesouros dessa terra e passe a considerar os tesouros celestiais. Porque ao considerarmos, ao ficarmos com o nosso coração nos tesouros da terra, o que vai acontecer? O que Jesus diz lá em Mateus 6. Nós vamos ficar ansiosos, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar desesperados. Então, pela fé, olhe para o Senhor. Pela fé, contemple os tesouros celestiais. Irmãos queridos, nós aprendemos até aqui que nós precisamos olhar para o Senhor, porque a fé vence o medo. Ao olhar para o Senhor, nós vencemos o medo. Pedro, como eu citei na semana passada, enquanto ele olhou para o Senhor, ele ia bem andando sobre as águas, mas quando ele contemplou a situação, ele afundou. Ele precisou pedir socorro e o Senhor Jesus teve que segurá-lo. E Jesus repreendeu a sua falta de fé. A fé vence o medo. A fé, meus irmãos, nos ajuda nas decisões. Decisões por vezes difíceis, nos leva a tomar a decisão de abandonar o pecado, nos leva a tomar a decisão de tirar os olhos dos tesouros dessa terra e olhar para os tesouros do céu. E terceiro e último lugar, queridos irmãos, a fé conduz à obediência. Versos 28 e 29. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue. Aliás, a partir do verso 27, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Vejam, meus irmãos, como a fé nos conduz à obediência. Moisés obedeceu ao Senhor, indo até o Egito, mesmo contrariado, porque ele olhava para si mesmo a ponto de dizer: Senhor, envia quem o Senhor quiser enviar, menos a mim. Mas ele obedece, porque Deus diz: eu vou ser com você. E Deus, o leva praticamente lá. E ele então, meus irmãos, ele obedece ao Senhor. E ele obedece ao Senhor saindo do Egito. Diz o verso 27 que pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Nós já vimos que a fé vence o medo. Ele abandonou o Egito porque era ordem do Senhor. A ordem do Senhor é que ele libertasse o povo, que ele fosse um instrumento para libertar o povo do Egito, não era para ele ficar no Egito. Ele pôde obedecer a ordem de sair do Egito por causa da fé no Senhor. Porque, como diz o final do verso 27, ele olhava aquele que é invisível. Você só vai conseguir obedecer olhando para o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós falhamos na nossa obediência ao Senhor? Porque nós olhamos para nós mesmos. Eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir obedecer a Deus. Agora eu vou conseguir ter uma vida santa. Porque eu acho que eu consigo. O que vai acontecer? Você vai desobedecer. Eu vou obedecer porque as pessoas estão mandando. Olha, na igreja lá, falou que tem que fazer assim, eu vou obedecer.
Você não vai conseguir. Ah, eu vou obedecer, senão eu vou sofrer as consequências por medo. Você não vai conseguir. Agora, quando você olha para Cristo, você consegue obedecer. Moisés só abandonou o Egito porque ele olhou para aquele que é invisível. Se você quer obgênitos dos israelitas. Coisa estranha Deus pediu para Moisés. Moisés está no Egito. Moisés, se você quer obedecer ao Senhor, olhe para Cristo. Veja o verso de número 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador Deus ordena a Faraó deixar o povo ir embora. Faraó diz não. Deus envia uma praga. Deus envia a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E Faraó vai dizendo não. Aí na 10ª praga, morte dos primogênitos. Deus orienta Moisés, diz assim: Moisés, você vai mandar o povo fazer desse jeito. E Deus vai dando ordens para Moisés. Vai pegar um animal assim, assim. Vai imolar dessa forma. Vai cozinhar dessa forma. O sangue vai aspergir nos umbrais da porta. Deus vai dando todo o direcionamento para Moisés. E Moisés passa isso para o povo. Agora imagina, eu fico pensando, meus irmãos, se eu estivesse no lugar de Moisés. Pegar um animal, fazer assim, cozinhar a carne, aspergir o sangue. Não é estranho? Você não acharia estranho uma ordem como essa? Bom, Moisés obedece. Moisés passa a ordem para o povo e o povo obedece. Eles pegam, eles fazem conforme a ordem do Senhor. Eles pegam o animal, eles imolam como deveria ser feito. Eles aspergem o sangue daquele cordeiro sem defeito nos umbrais da porta. Eles cozinham a carne, eles preparam da forma com as ervas que Deus mandou, do jeito que Deus mandou. Eles comem aquela carne, tudo do jeito que Deus mandou. É a Páscoa, é o Pessá. E o que aconteceu, meus irmãos? À noite o anjo da morte passa pelo Egito. E as casas que tinham o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, aspergidos, o anjo passou sobre, é o Pessá do hebraico, Páscoa. E os primogênitos dos hebreus tiveram a vida preservada. Moisés obedeceu ao celebrar a Páscoa. Por mais estranho que aquilo fosse, ele obedeceu. E tudo aquilo, meus irmãos, nós sabemos que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Moisés fez o que fez, olhando para aquele que viria, olhando para aquele que se entregaria, o Cordeiro sim sem defeito, perfeito, justo, o Cordeiro que era o próprio Deus, que se entregou e derramou o seu sangue, não para que alguns fossem libertos, preservados da morte, mas para que o seu povo tivesse a vida eterna e libertos da escravidão eterna do pecado. É por isso que nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, quando nós nos lembramos do sacrifício do Senhor. Moisés celebrou a Páscoa, ele obedeceu, uma ordem estranha, uma ordem que talvez não fizesse muito sentido na hora, mas por fé no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso de número 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tendo os egípcios foram tragados de todo. Vem a 10ª praga e o anjo do Senhor passa sobre a casa as casas que tinham o sangue do cordeiro, mas ele tira a vida dos primogênitos dos egípcios. E diante disso o faraó diz: podem ir embora. Mas quando o povo está indo embora, o faraó muda de ideia. E faraó resolve perseguir o povo de Deus com seu exército. A ponto, meus irmãos, pensem comigo, o povo está caminhando para sair do Egito, mas eles chegam num ponto e o exército de faraó está atrás deles. Eles chegam num ponto que eles não podiam atravessar porque havia um mar vermelho. E eles não poderiam atravessar porque se eles tentassem eles iriam morrer afogados. E eles param ali e o exército de faraó vai se aproximando. E aí Deus dá uma ordem para Moisés. Os irmãos se lembram qual foi a ordem? Diga ao povo que marche. É uma ordem estranha ou não é? É uma ordem estranha. Porque se havia um mar na frente deles, como eles iriam marchar? Mas Deus ordena que eles marchassem, e eles marcham. E Deus, através de Moisés, porque o poder não era de Moisés, o poder não era do cajado de Moisés, Deus faz algo que eu fico imaginando. Um dos filmes que mais me chamou a atenção quando eu era criança e eu assisti foi Os 10 Mandamentos. Não esse mais novo, o antigo, né, com Charlton Heston. E naquele filme, uma cena que fez com que o filme fosse um grande ganhador de Oscar. Os 10 Mandamentos lá de Hollywood. Quando Deus abre o mar vermelho, eu fico pensando que cena deve ter sido aquela. Eu vi esses dias um pastor dizendo que quando ele chegar
na presença do Senhor, ele vai pedir para Deus passar esse DVD, né? Ele vai querer assistir essa cena, e deve ter sido uma cena maravilhosa. Deus, meus irmãos, ordena que o povo marchasse. E quando o povo marcha rumo àquele mar, Deus abre aquele mar e faz com que o seu povo passasse com os pés a seco, por terra seca. E quando os egípcios vão passar, diz aqui o verso 29, foram tragados de tudo. A fé, meus irmãos, nos leva a obedecer. Por mais estranha que possa parecer a ordem, como foi a ordem da Páscoa, por mais difícil, supra-racional que fosse marchar rumo ao mar. Mas sabe, meus irmãos queridos, pela fé nós podemos obedecer, mesmo quando nós não entendemos, como foi o caso ali da Páscoa. Pela fé nós devemos obedecer, mesmo quando as situações possam parecer impossíveis, como foi o caso da travessia do Mar Vermelho, porque nós servimos um Deus confiável. O mesmo Deus que mandou Moisés e o povo fazer todo aquele ato da Páscoa, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava ensinando a respeito do seu filho que um dia viria para derramar o seu sangue por nós. Ao mandar o povo marchar, Deus sabia o que faria. Ele abriria o Mar Vermelho como de fato ele fez. Então talvez você não entenda, mas obedeça. Como nós vimos aqui no capítulo, a partir do verso de número 8, Abraão, pela fé, obedeceu. Obedeceu quando Deus mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar onde ele nem sabia onde era. Era uma ordem estranha, não era? Abraão obedeceu. Diz-nos, meus irmãos, o verso 17, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus, preste atenção, considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão só obedeceu à ordem de Deus, de sacrificar o seu próprio filho a quem ele amava, pela fé que ele tinha, que Deus não quebraria a promessa. E aquele que havia prometido fazer de Abraão, através de Isaque, uma numerosa nação, ressuscitaria Isaque. Somente pela fé é possível, meus irmãos, obedecer uma ordem como que Abraão estava disposto a obedecer. Mas é interessante, queridos, pensar que o mesmo Deus que não permitiu Abraão sacrificar o seu filho, o mesmo Deus que proveu ali um sacrifício para que Abraão não tivesse que sacrificar o próprio filho, foi o Deus que proveu o sacrifício para nós. Foi o Deus que entregou o seu próprio filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Nós precisamos crer naquele que é a provisão de Deus para nós, Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Nós precisamos viver para Cristo. Somente pela fé, queridos, nós vamos vencer o medo.